Pessoal, já dei autorização aqui para a gravação, tá? É, Então, aula passada aí, foi a inaugural, né? Nós falamos sobre o fórum de discussão, tá? Eu já pedi para a Letícia, ela até já colocou o material aqui, ó, material extra, tá? Esse aqui eu coloquei a mais, a planta arquitetônica com as cotas. Porque nós vamos fazer o cálculo aqui direto e para fazer ele, nós teríamos que imprimir e depois de imprimir, usar o escalímetro, né? E isso é mais prático no momento presencial, tá? No EAD fica mais complicado. Por isso que eu já estou fornecendo o arquitetônico com as cotas, tá? A gente calcular, e as áreas já estão calculadas, né? Nós vamos calcular apenas o, o perímetro, tá? Então, deixa eu ir lá em situação logo. Vamos lá, já vamos criar aqui a pasta de atividade. Aí vocês vão usar, aqui, ó, situação de aprendizagem, né? Já vou baixar aqui. Ok. E já vou baixar a folha, né? A folha de resposta tem a planta arquitetônica um, né? E, e a folha propriamente dita, tá? Aí eu vou falar do cálculo operacional, né? O cálculo que é feito, a lógica, né? Por que que esse cálculo ele tem um algoritmo, né? Que ele é esse algoritmo característico, tá? Então ignora que essa questão. Você pode até imprimir, né? Mas o escalímetro aqui, né? Essa escala 1:50 não vai ser necessário. Deixa eu fazer o download da pasta inteira. Então, essa planta arquitetônica aqui, ó, vocês não vão utilizar. Utiliza essa daqui, ó. Essa do que tá aqui no material extra aqui do fórum, tá? Eu vou até baixar ela individualmente aqui, e nesse momento a gente só precisa dela aqui. Eu ia fazer melhor aqui. Vou pôr para extrair aqui. Ótimo. Essa planta aqui a gente vai usar praticamente para as três atividades, tá? É o mesmo arquitetônico. Então, deixa eu separar aqui a atividade um. Então, para atividade um, a gente vai precisar da planta arquitetônica com cota, né? Vamos precisar, obviamente, da folha da atividade um. Eu vou jogar a planta arquitetônica aqui, mas nós não vamos usar ela não, tá? Eu até deixei ó, como a visualização aqui de. Aí, para referência, eu vou, até abrir a apresentação aqui, ó.
Essa apresentação vocês viram lá em instalações elétricas prediais. Aí eu vou precisar desses dois critérios aqui, tá? Então já vamos começar o cálculo, porque como vocês, aqui, ó, só são 5 aulas, e daí eu dei uma enxugada na primeira aula aqui para dar tempo de fazer o fórum de discussão só na primeira aula, né? E aqui já vou falar da teoria e do, e do cálculo operacional. Esse cálculo aqui, que vocês estão vendo aqui na tela, ele eu retirei lá da 5410, tá? Um projeto, pessoal, ele tem um nível de complexidade, por quê? Principalmente o predial. O predial, é o mais simples, né? São as instalações diretamente da baixa tensão, né? Lembrando que tanto o predial, né, simbolizando aí uma residência, o comercial e o industrial, né? Esses três, eles pegam energia da baixa tensão, tá? A diferença é que ó, eu ia falar o presidencial, né? Ô louco, bicho, ó, sexta-feira, né? Sexta-feira bateu, né? Então, o predial, ele já pega energia direto do secundário do transformador que fica na rua, né? Já vem direto do secundário. O comercial, um comércio grande e uma indústria, em função da demanda, né, da carga, eles têm geralmente, principalmente o industrial, né, um transformador próprio, beleza? Isso eu já comecei a comentar em outras aulas. Eu vou ser mais breve aqui, né, que é, assim, a gente tem que dimensionar ele, né, um transformador próprio, tá? A questão é que se você dimensionar um determinado projeto, a pergunta que não quer calar é que cargas, qual que é a potência que eu vou colocar para iluminação e qual é a potência que eu vou, né, assumir, né, arbitrar, né, a melhor palavra é essa, arbitrar para pontos de força, né? Os chamados tomadas de uso geral, tá? Essa que é como se diz, a pergunta de US$ 1 milhão. Então, o pessoal, lembrando lá, né, o pessoal que criou, né, o I3E, que são os professores, alunos de diversas faculdades aí, universidades aí dos Estados Unidos, em que todo esse material acadêmico foi compilado e hoje é o que nós conhecemos como I3E. Aí lembra que eu contei a historinha lá em instalação predial, né? O I3E ele disponibiliza, né? O país compra essas normas, traduz para a língua materna e cria um número e cria a norma, né? No caso aqui que a gente está discutindo aqui ativamente, a NBR 5410, né, de instalações elétricas de baixa tensão, tá? Então, professor, da onde que brotou esse negócio dessa área, área menor ou igual a 6 metros quadrados, a potência de 100 volt-ampere, área maior que 6 metros quadrados, né? A potência de carga mínima aí de 100 volt-ampere, da onde que surgiu isso? De onde que brotou isso daí, né? Então, assim, ela, você pode arbitrar de dois jeitos. Ou você pode simplesmente pegar um número aleatório e falar, não, a área é toda residência, né, todo estabelecimento aí comercial, industrial, todo ambiente que tem uma área menor ou igual a 6 metros quadrados, a carga, quando eu falo carga, é a potência alocada para aquele ambiente é mínima, né? É 100 volt-ampere. Tá. Beleza, mas baseado em quê? Então, baseado num chute, é uma possibilidade, viu? Mas eu lembro que na época da faculdade eu fiz essa pergunta, e o professor também, ele disse que, na verdade, na época lá o João de Oliveira, ele disse que nunca tinha se perguntado, realmente. Ele simplesmente fez o curso, né, e aprendeu, né, a teoria aí,
E assim, mas ele não sabia de onde que tinha vindo isso, né? Daí depois da gente deliberar, obviamente ele perguntou para os colegas dele, depois na próxima aula ele gentilmente veio e respondeu, né? Tentando responder essa pergunta. Então, nós chegamos a um consenso e, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui bem didático. Aqui, ó, a norma ANT 001 da Equatorial aqui. Vou até abrir a folha de resposta já aqui, ó, da atividade um. Beleza. Dividir o circuito aqui, né, para uma residência, né, a arquitetura um aqui. Os circuitos, mas para você dividir esse circuito, você tem que criar, né? Você tem que ou arbitrar simplesmente, ah, não, eu acho que, né, Moisés, eu acho que essa tomada aqui vai ter uma carga de 500 volt-ampere. Eu acho que essa luminária vai ter uma carga de 300, né? Ou você pode fazer simplesmente no achismo, né? E é estranho, né? Por exemplo, um ambiente acadêmico, né? Tipo o I3E, né? Que vieram de faculdades, tipo o MIT, né? O Instituto ali de Tecnologia de Massachusetts, né? Assim, reconhecidamente instituições aí sérias, né? É difícil você pensar que esses profissionais arbitraram esses números de forma aleatória, né? Então, a ideia que, que a gente desenvolveu lá, ó, por exemplo, ó, está vendo a tabela 3 aqui, ó, potência de aparelhos eletrodomésticos, né? Deixa eu pegar aqui uma bomba, um aspirador de pó. Tá vendo que a potência aqui, ó, tá num range. A tabela antiga da Celg e da Enel, né? As duas concessionárias, aí, primeiro a estatal, né? Depois a Enel, e agora quem assumiu, né? Quem atualmente assumiu a distribuição aqui de Goiás, a Equatorial, né? É, antigamente tinha um valor fixo, agora aqui tem um range, né? Um aspirador de pó de 750 watts de potência a 2040, uma batedeira ó, de 100 a 300. E na época tinha um valor apenas, não tinha um intervalo. Inclusive, o chute, né, o chute dos professores, eles pensaram, não, o I3E é uma instituição idônea, né, uma instituição científica, né, você quando faz uma engenharia elétrica, né, um curso de eletrotécnico, você basicamente tem uma formação científica. Você é um cientista, ou seja, você tem ciência, né, da tecnologia, das técnicas, dos cálculos naquela área sua, na eletrotécnica, na engenharia elétrica, na engenharia da computação, né? Os cursos novos que nós temos aí, né? Engenharia de software, né? A parte flexível aí das máquinas aí, né? Por exemplo, uma máquina virtual, né? Um computador que está dentro de outro computador, né? Então, é difícil a gente pensar que essa formação científica ela tem, né, esse celeiro aí tenha gerado números aleatórios ao bel prazer. Na verdade, o que foi a ideia lá do João de Oliveira e dos outros professores, e eu concordei. Por exemplo, tipo, como tinha um número fixo, né? Esse número fixo aí da potência do equipamento, na verdade, não é toda batedeira que tem 100 watts de potência ou todo aspirador tem 750. Esse range aqui quer dizer que os modelos atuais, o da época, tem essa potência que tem esse range. E quando era um número apenas, né?
a ideia nossa foi o quê? Foi que eles pegaram os modelos, né? Os modelos ali, tem da Arno, tem da Electrolux e por aí vai, né? Existem potências. Então, o que que você cientificamente pode fazer para criar uma lista de cargas padrão de equipamentos, né? Você pode, dentro do mesmo equipamento, se ele não variar, por exemplo, varia a marca, varia a potência, né? Necessariamente a potência não é a mesma. Alguns têm com potência menor, média, intermediária. Outros têm várias potências no mesmo equipamento, né? O que que eles fizeram? Eles pegaram todas essas potências, fizeram uma média aritmética. Você pode também fazer uma média ponderada, mas o mais simples e científico é uma média aritmética. Você pode utilizar dos conhecimentos de estatística, que eu sei que não é o escopo aqui, não dessa, nem dessa matéria e nem desse curso aqui de eletrotécnica, né? Mas técnicas de estatística, como desvio padrão, né? Como aproximações, erro, né? Erro estatístico, podem ser aplicadas a isso. Então, esses são valores são chutes baseados, né, numa média aritmética, num desvio padrão e por aí vai, tá? Beleza. Mas então quer dizer, professor, é só um chute? Cadê a SAP? Uai, eu acho que eu acabei fechando a SAP sem querer, galera. Ou nem abri, né? Nem cheguei a abrir. Ah, não, não abri. Não. Então, pessoal, já vou abrir a planta arquitetônica com as cotas, né? Para ficar fácil para a gente já começar a fazer o cálculo. Eu só preciso explicar isso primeiro para vocês, para não ficar uma coisa mecânica e sem sentido, tá? Deixa eu só disponibilizar aqui vários. Esse cálculo aqui a gente vai precisar. Ótimo. Então, né, para você arbitrar, né, essas cargas alocadas para iluminação, para tomada, você precisa é, um critério. O critério, provavelmente, eu não sei, se é só um chute. Provavelmente eles pegaram, né, a área média dos ambientes. Por exemplo, iluminação, tá vendo que não está separado por ambiente. Agora, dormitórios, salas, banheiros e similares, você vê que tem uma separação de ambiente e um tipo de cálculo, tá? Beleza. Então quer dizer, professor, que essa área escolhida de 6 metros quadrados, provavelmente, isso eu não estou afirmando porque eu não sei a resposta correta, mas provavelmente utilizaram um método científico, né, utilizando estatística, e essas áreas médias aí, né, de quartos, salas, cozinhas, banheiros, área, né? Eles fizeram uma média aritmética, né? Uma média ponderada ali, um desvio padrão, para saber a média das áreas, né? Para critério de iluminação e para critério de tomadas, tá? Então, ele não é, igual eu falei, voltando, né? As duas hipóteses. Pode ser um número, né? Escolheram aleatoriamente, que eu duvido muito, né? Um ambiente científico aí, sério, não, de forma alguma ele não faz isso, né? E essa arbitragem de valores aí foram baseados em cálculos estatísticos, baseado nas áreas do ambiente, aí na média, né? As áreas tinham, né? De 6 metros quadrados, por isso que firmaram esse valor fixo de 6 metros, tá? Eu não nunca li,
em nenhum livro, né, afirmando isso. Na verdade, nos livros que eu li, que os meus professores afirmaram que leram aí, né, que utilizaram como material, eles disseram que nunca tinham ouvido essa pergunta, né, de onde que saiu esse número, né? Ele diz que não se lembram dessa pergunta aí. Ah, professor, então quer dizer que o senhor é bichão, né? O senhor fez a pergunta das perguntas, né? Igual lá no Harry Potter, a varinha das varinhas, né? Pode ser, viu? Né? Isso acontece às vezes, né? É uma pergunta pertinente, viu? Quando você está no ambiente acadêmico, e você aí, ó, que está assistindo minha aula aqui, né? Você pode estar ao vivo, pode estar assistindo o gravado aqui, né? Procure descobrir o seu maior medo, que você descobrindo o seu maior medo, você trabalhando em cima dele, você vai conseguir o quê? Superar esse medo e transformar, né, esse seu calcanhar de Aquiles numa força, né? Isso a administração, né, análises de forças, né, eles chamam até o nome engraçado, né? Acho que é forças forças e fraquezas. Tem um nome lá engraçado lá. Um acrônimo, né? Então, análise SWOT, o pessoal da administração chama, né? Então, descubra qual que é a sua fraqueza, o que que você mais tem medo para poder transformar esse medo em força, né? O meu maior medo era de não, né, não conseguir entender, quando eu fazia o curso de engenharia, as teorias, né? E depois, quando eu comecei com treinamento, já na graduação, eu já comecei a dar treinamento em escolas aí, né, relacionado aí a eletricista, né? Aí meu maior medo era de um aluno fazer uma pergunta e eu não saber responder, né? Ou eu não saber é, direcionar ele para um caminho que trouxesse, né, vamos dizer assim, a, ao entendimento, né? Então, meu maior medo era esse, né? Daí eu descobri que, né, a gente tem aquele paradigma, né, aquele velho paradigma de quando nós somos mais novos, né, achar que o professor ele sabe tudo e qualquer coisa, né? Mas na verdade o professor é como nós, só que num nível mais acima, né? Ele já é formado, ele já tem uma formação, já tem uma experiência profissional, né? Então, descubra essa sua fraqueza. E depois que eu cheguei a essa conclusão, eu continuei estudando mais e mais e fazendo as perguntas certas, né, para os profissionais que sabiam mais que eu, para eu poder entender. Beleza, professor. Então, depois do momento Pablo Marçal aí, né, momento coach, né, vamos a esse cálculo aqui. Eu vou diminuir aqui a tela. Então, como é que vocês vão, né, dimensionar os pontos de iluminação e os pontos de força, né? Como é que você vai dimensionar a partir dessa regra aí? Se o ambiente ele tem uma área menor que 6 metros quadrados, né, ele, ele tem a carga de 100 volt-ampere. Se ele tem maior, ó que a regra fala, incômodos ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. Então vamos lá. Vou pegar o mais fácil aqui, que é o banheiro, né? O banheiro, né? Eu não vou nem. A atividade um ela nem começou ainda, porque a gente não desenvolveu, né? A atividade um ela é um pouco. É, para você fazer na mão, né? Não fazer no programa, ela demora um pouco aí. Deixa eu criar aqui um rascunho. Ó, rascunho, atividades. Esse rascunho aqui, ó, nós vamos utilizar para as três atividades, tá? Então vamos lá, abrir o rascunho aqui. Deixa eu
A gente nem começou, ó, porque o que que é a atividade um? Deixa eu já fazer spoiler aqui, ó. Ó, o circuito de iluminação um, ele dividiu aqui 6 pontos de lâmpada incandescente embutida no teto, duas de 100 volt-ampere, duas de 200 na sala, uma de 160 no quarto 2 e uma de 220 volt-ampere no quarto um, dando um total de 980 volt-ampere. Uau, né? Como é que ele isso aqui é o exemplo, viu? Aí como é que ele descobriu que é 980, né? E o circuito 2, que seriam as tomadas de uso geral, né? Não faço ideia, né? É a primeira, né, questionamento que a gente faz aí, né? Então, como é que a gente descobre aqui, ó? Pontos, vamos dimensionar os pontos de iluminação. E esse dimensionamento aqui foi baseado nessa regra da 5410, ó, igual tá aqui, ó, dica, ó, na planta dos circuitos conforme 5410. Esse lançamento é segundo esse critério, tá? Então, pontos de iluminação. Vamos lá, banheiro. A área do banheiro, ela é igual a 4,42 metros quadrados. Então, ela é menor que 6 metros quadrados. O que que a regra pede? Um ponto. Não sei não. Um ponto de 100 volt-ampere, é, uma luminária, né, um ponto aqui. Lembrando que esse ponto aqui, ele não precisa ser uma luminária. Ah, então uma luminária de 100 watts? Não. Essa é a carga mínima alocada para esse banheiro aqui. Aí lá no projeto, obviamente, você vai colocar o interruptor aqui, o circuito. Geralmente é o circuito um, que é a iluminação, né? O comando A, por exemplo, aqui, ó. Aí você coloca o comando aqui. Estou colocando o interruptor aqui só para a gente ir setando e já acostumando o cérebro como, né, no formato que um projetista, né, já pensa. Beleza, 100 volt-ampere. Isso eu tirei do nada, do vazio? Não, ó. A área é menor que 6 metros quadrados, um ponto de 100 volt-ampere. Como se diz, a regra é clara, está escrito na regra. Ok. Então, ó, já vou colocar aqui, ó, banheiro 100 volt-ampere de carga. Tá guardado aqui, ó. Agora vamos para o próximo aqui. Cozinha. A cozinha, ela tem uma área igual a 8,55 metros quadrados. Obviamente, é maior que 6 metros quadrados. E aí a regra lá fala, você vai fazer o seguinte cálculo. Esse cálculo aqui, ó, deixa eu ver se tem alguém aqui. Não tem ninguém fazendo pergunta por enquanto. Esse cálculo aqui, pessoal, como que o programa lá, o Proelétrica faz? Ele tem um algoritmo, né, que ele se faz a pergunta, se a área é maior que 6 metros quadrados, né, qual que é a regra aqui, ó? Deve ser prevista uma carga mínima de 100 para os primeiros 6 metros quadrados, acrescida de 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros inteiros. Então, o que que você vai fazer? Você vai retirar desses 6 metros quadrados, 4 metros, né? Desses 8, desculpa, aqui, ó, 4 metros inteiros. Então, você já tem 100 volt-ampere para os primeiros 100, é, para os primeiros 6 metros quadrados.
Agora, aqui, aí você vai fazer, ó, 6 metros quadrados menos 4 metros quadrados, né? Então, ele vai dar o quê? 2 metros, né? Ah, não, 6 não, desculpa. 8,55. Porque se fosse 6 era um de 100 só, desculpa aí. 8,55 metro quadrado menos 4, né? Aí você vai fazendo aqui, ó. É 8,55 menos 4. Aí sobrou 4,55 metro quadrado. Então, ó, eu já tirei. Ah, não, tá certo, tá certo. Ó, eu já estava fazendo a conta errada. O algoritmo aqui é errado. Desculpa aí. Então, ó, é maior que 8 metros, maior que 6 metros quadrados, né? Então, ó, você já tira 6 metros dela, tá? Então, ó, 8,55 metros quadrados menos 6. Você já alocou 100, tá? Então, ó, 2, ó, 8,55 metros quadrados menos 6 metros quadrados dá igual a 2,55. Então, para cada inteiro aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que a iluminação 6 pontos, né? Olha, ó, sendo duas de 100 volt-ampere, cozinha e banheiro. Banheiro a gente já fez, ó, cozinha tá falando aqui que é 100 volt-ampere. Mas por que que é 100 volt-ampere? Eu já aloquei, ó. Toda vez que você aloca, ó, esse desenho, agora eu lembrei aqui, ó. O professor sempre fazia isso aqui, ó. Ele fazia uma chavezinha aqui, ó, colocava 100 volt-ampere aqui, ó. Sobrou o quê? Sobrou 2,55. Então, sobrou menos que 4 metros quadrados. Se sobrou menos que 4 metros quadrados, para a cozinha, eu vou ter o quê? 100 volt-ampere. Vocês entenderam? Se tivesse 10, ó, vamos pegar o número, né, o perfeito aí, 10 metros quadrados, né? Aí você tira de 10 metros quadrados, você tira 6, sobra 4, né? Então, esses 4 aqui iam ser uma carga de 60 volt-ampere. Só que dos 8,65 menos 6 deu 2,55, né? Então quer dizer que eu só preciso de um de 100 volt-ampere, tá? É para cada inteiro. Como diz lá o Arnaldo César Coelho, a regra é clara, ó. Para os primeiros 6 metros quadrados acrescido, ó, os primeiros 100 para os primeiros 6 metros quadrados e 60 para cada aumento de 4 metros quadrados inteiro. Então tem que ser 4 inteiro, tá, pessoal? Ó, deixa eu ir lá para o rascunho, tá? Então, ó, 100 volt-ampere, do mesmo jeito, ó. Ele pertence ao circuito 1, caso seja o meu circuito, né? Comando B. Interruptor, ó. Ideal colocar ele oposto à abertura da porta, ó. Circuito 1, comando B. Então, cozinha 100 volt-ampere. Beleza? Isso aqui dá uma confusão. Eu lembro que o professor fazia desse jeito, a gente acertava tudo, ó. Vamos pegar aqui a sala. A sala tem uma área igual a 27,55 metros quadrados. É bom vocês colocar a metragem aqui, porque na hora da tomada dos pontos de tomada de uso geral,
A gente buga porque é perímetro, né? A soma dos lados é metro, né? Não é área, né? Beleza. É maior, a gente constata que ele é maior que 6 metros quadrados. Então a gente já começa com o algoritmo, né? Com a regra. Então a gente já pega aqui, ó. Eu até tirei aqui a carga. Eu estou pondo em destaque a carga de cada ambiente aqui, ó. Você vai fazendo, ó, um método ótimo de estudar é você fazendo aí, ó, aproveitando que você está fazendo um curso EAD, ó, pega um papel aí, caneta, papel, lapiseira, né? Se você está fazendo aí, pega o tablet aí, né? Tem gente que usa tablet como caderno, né? Atualmente. Tem até um tal de Paperwhite que o pessoal utiliza, que ele tem uma canetinha também, dá para você escrever. Então vamos lá, ó, 27,55 metros quadrados menos 6 metros quadrados. Então, ó, já esses 6 metros quadrados eu já aloquei 100 volt-ampere de iluminação da sala, que eu vou necessitar, tá? Então, ó, essa conta aqui já dá, vamos colocar aqui do lado aqui, ó, 27,55 menos, opa, tem que fazer certinho aqui, porque senão vai dar disparidade aqui, ó. Menos 6, ó, deu 21,55. Aí você vê aqui, ó, 21,55 metros quadrados, né? Aí agora, lembra que o algoritmo, né, a regra é para cada 4 metros quadrados inteiro, ó, menos 4 metros quadrados. Aí agora esse valor você vai subtrair, né, o que sobrou aí, para você alocar os 60, né? Então, aqui, ó, menos 4 metros quadrados, ó, você já tem 60 volt-ampere alocado aqui, tá? Vai dar igual a 17,55 metros quadrados. Agora, menos 4 metros quadrados. Então, você vai fazer ou até zerar, ou então até ficar menor que 4 metros quadrados. Beleza? Então, agora, esse valor, 17,55 menos 4 metros quadrados. 13,55 metros quadrados. Já, ó, mais um quarto de metro quadrado. Um quarto não, desculpa, né? Mais 4 metros inteiro, ó, tá vendo? Ó, a gente já tem, ó, 6 vezes 2, 12, né? 120 mais 100, 220 aqui. Ah, beleza. Sobrou 13,55. Agora, ó, mais uma vez, ó, menos 4 metros quadrados. Menos 4 metros quadrados. Igual a 9,55, né? Então, vou alocar para iluminação mais 60 volt-ampere. Vamos continuar aqui, ó. Aí 9,55 metros quadrados menos, de novo, ó, menos 4 metros quadrados. Já aloca aqui, ó, mais 60 volt-ampere. Vai dar quanto? Ó, menos 4 metros quadrados. Aí deu 5,55 metros quadrados. Menos 4 metros quadrados. Aí menos 4 metros quadrados. Aí já aloca 60 volt-ampere. Sobrou, ó, 1,55 metros quadrados. Então, eu não tenho mais 4 metros inteiro, porque o cálculo é isso. Se for maior, né, é, do que ele é maior que 6 metros quadrados, então para os primeiros 6 do total, né, dos 27,55, eu aloco 100 e para o que sobrar eu vou alocando 60, né? Então eu tenho 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5.
6 vezes 5, 30, né? Então, vai dar 300. 300 mais 100, 400, né? Então, para a sala, eu tenho alocado aqui, ó. Então, tudo isso aqui você vai somar, viu? Deu um total aqui para a sala de 400 volt-ampere. Ó, 6 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você vezes 5, 30, né? Então, é 60, né? Então, dá 300. 300 mais 100, 400. Isso mesmo. Então, ó, a sala, lembrando aqui, tá, pessoal? Ah, professor, então quer dizer que eu sou obrigado a colocar 400 watts de potência aqui, né? Volt-ampere aparente aqui nessa sala aqui. Eu estou fazendo em nome do entendimento, né, da inteligibilidade do cálculo, viu? Eu poderia colocar 200 volt-ampere alocado na metade da sala. O que o projetista faz? Ele faz uma diagonal aqui, coloca no meio, ou então ele pega essa sala aqui, ó, divide ela no meio, coloca duas luminárias assim, ou duas luminárias desse jeito aqui, e faz o mesmo no outro aqui, que essa sala você pode dividir para sala de estar, sala de TV, você pode fazer várias coisas. Eu estou fazendo só para efeito de cálculo, né? Então, circuito um, caso seja o circuito um, né? Comando C. Então, eu vou pôr o interruptor aqui, ó, circuito um, comando C, 400 volt-ampere. Vamos ver aqui, vamos ver se dá para finalizar a atividade um ainda hoje. Agora eu tenho alocado aqui, ó, para o quarto, né? Eu tenho 15. Vamos lá. Então, quarto um, E1, né? Tem 15,16 metros quadrados. Então, obviamente, é maior que 6 metros quadrados. Então, ó, 15,16 menos 6 metros quadrados já aloca 100 volt-ampere, né? Então, 15,16 menos 6 vai deu 9,16 metro quadrado, menos 4 agora, a partir do primeiro aqui, né? Para cada 4 eu vou alocar 60 volt-ampere de carga. Então, ó, menos 4 metros quadrados, sobrou 5,16. 5,16 metro quadrado menos 4 metros quadrados aqui, né? Aí menos 4 deu 1,16. Então, vou alocar mais 60 volt-ampere, né? Sobrou 1,16 metro quadrado. Então, já cheguei no teto aqui. Somo eles aqui, ó. 6 vezes 2, 12, né? Então, 120 mais 100, 220 volt-ampere. Você está vendo que está batendo com a divisão que foi feita lá no exemplo do exercício, né? E esse critério único, tá, pessoal? Ele é bom quando eu estou fazendo um condomínio, imagina, né? Um condomínio para um cliente, né? Um cliente que eu nem sei qual que é a situação dele, tem os de alto padrão, de luxo aí, né? Mas assim, é complicado. Por exemplo, na indústria é fácil porque eu tenho máquinas específicas e eu já tenho a potência dela. Mas residencial, eu posso ter cliente aí que tem vários equipamentos em casa, como, né, clientes que só tem um básico ali, né? Na minha época aí, ó, não era comum você ter um roteador, por exemplo, né?
porque não tinha internet. 11 maior que 6 metros quadrados. Então existia um padrão até de consumo. Vamos lá, vamos lá. Aí você vai pegar, ó, 11,09 metro quadrado menos 6, né? O primeiro você tira 6, porque você já aloca 100 volt-ampere, tá? Deu igual a 11, deixa eu ver, 09 menos 6 já deu 5,09 metros quadrados. Menos 4, como eu sei que é maior que 4 aqui, né? Então já tenho alocado aqui, ó. Então, para esse, eu vou alocar, ó, já ia pôr no 100, 60 volt-ampere, tá? Deu o quê, ó? 1,09 metros quadrados, tá? Então, eu tenho um somatório de carga alocada por quarto 2 de 160 volt-ampere. Isso é, né? Quarto 1, ó, 220. Aí do mesmo jeito aqui, ó, 220 volt-ampere, potência, viu? Cuidado. Provavelmente ela está no circuito 1, né? Aí vai do projetista essa divisão, né? Vou dar uma ideia na finalização da atividade 1, né? A, B, C, D, né? Então interruptor, circuito 1, comando D. Quer dizer que eu tenho que 220 de potência aí, né? Volt-ampere de potência aparente num ponto só. Não, eu posso pôr esse 220 separado. Eu posso pôr sanca, né? Que é aquele rebaixo no forro. Eu coloco a lâmpada ali escondida, né? Para dar um design ali de luz, né? Beleza? Eu estou fazendo exatamente com as cargas alocadas para vocês terem ideia, né? Já começar a internalizar as regras e os cálculos, né? Se fosse um curso aqui sei lá, de programação, engenharia de software, eu ia pedir para vocês fazerem uma linguagem, até no pseudocódigo aí, né? Esse, esse algoritmo aqui, ó, dá para fazer, tá? Vamos lá, o quarto 2 deu a carga alocada de iluminar. Isso aqui, gente, a gente só fez iluminação, viu? Não fizemos ainda pontos de força geral, de uso geral, tá? Vou colocar aqui, ó, para efeito, para não sacrificar a inteligibilidade do cálculo aqui, ó. Circuito 1, comando E, né? A, B, C, D, E. Interruptor aqui, ó. Não ri, não. Ó. Teve uma vez que um aluno perguntou, professor, por que que o senhor coloca o interruptor desse lado aqui, ó? Imagina você colocar aqui, atrás da porta aqui. Eu já tive já morei em casas, né? Tive não, né? Porque eu nunca comprei nenhuma casa, nem sou herdeiro, né? Já morei em casas, né? Que minha mãe alugou na época, em que às vezes a tomada que acompanha o interruptor e o interruptor fica atrás da porta, né? Então, de duas uma, né? Ou quem instalou colocou o interruptor no lugar errado, ou eles colocaram a porta com a abertura errada aí, né? Mas provavelmente foi o interruptor mesmo. Beleza, então essas aqui são as cargas, gente, para iluminação. Eu estou vendo que está dando o horário aqui, né? Vamos já começar a fazer a carga alocada agora, ó. Lembra que nós fizemos o rascunho aqui para iluminação. Não é nem para ponto de iluminação. São cargas
Deixa eu até apagar aqui, ó. Cargas alocadas para iluminação, conforme NBR 5410, tá? Do mesmo jeito, ó, vamos dimensionar, salvar aqui, né? Cargas alocadas para tomadas de uso geral, né? Que é o acrônimo aqui, ó, tomadas de uso como uma linha aqui faz diferença, né? Vamos lá, vamos lá. Agora aqui, ó, critério, né? Previsão de cargas ou número de pontos de tomada. E literalmente, né? Já o de tomada é carga e também ele tem uma técnica para tomadas aqui. Então você tem dois tipos de cálculo que tem o mesmo raciocínio. Se a área é maior ou menor, né? Se é maior do que 6 metros quadrados, ou então ela é menor ou igual a 6 metros quadrados, tá? E ela é dividida em salas e dormitórios, né? E, e banheiros, né? Cozinhas e similares aqui. Vamos fazer o do banheiro aqui, que tá o mais facinho, primeiro. Até dar o horário aqui, eu tenho outra aula aqui mas com outra turma, né, de projetos aqui. Vamos lá. Deixa eu... A cozinha, né? Então, aí o mesmo raciocínio, ó. Cozinha... Não, não, banheiro, né? Whisky Charlie, né? O banheiro aqui. A, a área é igual ao quê? 4,42 metros quadrados. Ela é o quê? Ela é menor, né? Menor que 6 metros quadrados. Então, a carga de tomada aqui, já que é um banheiro, cozinhas e similares, tá vendo? Ó, banheiros, cozinhas, copas, copa, cozinha, área de serviço, cozinha, área de serviço, lavanderias e locais análogos, né? Ou seja, semelhantes, né? Se a área for menor ou igual a 6, um ponto de tomada singelo, né? Único, né? Com carga mínima de 600 volt-ampere, tá? Então, ó, você pode pôr, por exemplo, ó, você coloca ela aqui, ó, ou aqui junto do interruptor. Eu vou pôr aqui, ó, para ficar fácil de enxergar aqui, ó. Numa altura média, geralmente a altura média, ó, o ponto de tomada, né, de uso geral, né, ele tem esse desenho, né, um triângulo com a metade aqui pintado. Então, um ponto apenas, né, de 600. Deixa eu Deixa eu desenhar aqui melhor aqui. Vou escrever aqui 600 volt-ampere, tá? A área é menor, 1 600 volt-ampere. Beleza. Fim do cálculo do banheiro. Agora cálculo da cozinha. Cozinha tem uma área igual a 8,55 metros quadrados. A área é maior, né, que 6 metros quadrados. Então, você vai fazer um cálculo. Por isso que eu
coloquei aqui, ó, para você disponível as cotas, né, a medida dos lados aqui. Pela escala dá para você medir, né? Mas aí você tem que imprimir, dependendo da tela de computador, às vezes você nem está vendo essa aula aqui pelo computador, você está vendo pelo celular, né? Ou seja, o ideal é você fazer no momento presencial. Para o EAD, eu fiz essa adaptação aqui que vai servir o nosso propósito. Então, você vai fazer o cálculo do perímetro, que é a soma dos lados. E aqui fala, ó, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, sendo que acima da bancada, vamos pegar isso aqui, ó, para cada 3,5, né? No mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada, até 3 pontos e 100 volt-ampere para os que sobrarem. Por exemplo, se der 4 pontos, né? Você vai, se der 4 pontos, 3 de 600 e um de 100, beleza? Vamos lá. Aí você vai fazer o cálculo do perímetro. Como que é o cálculo do perímetro? Ó, duas vezes, ó, é um retângulo, né? Duas vezes 2,90, né? 2,90 metros mais duas vezes 2,95. Pensar que esse cálculo aqui, ó, metros, né? Ele é feito instantaneamente pelo programa. Eu vou só terminar esse cálculo aqui, tá, pessoal? Que eu já tenho que já ir para outra aula aqui. Então, ó, duas vezes 2,90 mais duas vezes 2,95. Aí deu 11,7 metros de perímetro. Isso aqui é o perímetro, viu? Soma dos lados, tá? Então, ó, pela regra, é cozinha, né? Então, você vai dividir por 3,5 metros, porque a ideia é a cada 3,5 metros eu tenho um ponto. Fazendo essa divisão aqui de 3,5, né? Dividindo por 3,5 metros, tá vendo que agora é metro. Deu um número de 3, aproximadamente, né? 3,34. Aí aqui é a jogada, né? 3,34 é um número racional, né? Ou seja, tem vírgula. Qual é o número inteiro maior mais próximo de 3? O maior, né? É o que? É o 4. Lembra lá, ó, você tem o zero, né? No eixo X lá, ó, menos 1, 2, 3, 4. Esses aqui, ó, são números inteiros, né? São os números exatos. Os números racionais compreendem os inteiros e também os que estão entre os inteiros, são essas vírgulas aqui. Inclusive, esse daqui, ó, ele é um número irracional, né? Na verdade, ele é irracional porque aparentemente a divisão dele não para, ó. Deu umas 13 casas aqui, né? Então ele é um número irracional aí, ó. O inteiro mais próximo, maior mais próximo é o 4, ó. Entre o 3,34 tá por aqui, mais ou menos, ó. Então o inteiro maior é esse. Então quer dizer que eu vou ter 4 pontos. Ou seja, 3 de 600 volt-ampere. Os primeiros três aqui, ó, dos 4 pontos, é de 600 volt-ampere, mais um excedente, né? O que sobrar, né? Ou seja, sobrou mais um ponto aqui, né? Que é o número, tem que ser o número inteiro. Ou seja, o quarto ponto, ele vai ser de 100 volt-ampere. Tá vendo aqui, ó? No mínimo 600 por ponto de tomada até 3 pontos. O que sobrar, ou seja,
deu 4 aqui, né? 100 volt-ampere. Então, 3 vezes 6, 18, né? 1.800 mais 100 dá o quê? 1.900 de carga alocada. Aí, ó, é aqui a cozinha, né? A ideia, vamos supor que eu coloquei a tomada aqui, ó. Depois, ó, de 3,5 metros lineares aqui, ó. A ideia é essa, ó, 3,5 metros. Eu coloco outro ponto, mais 3,5 metros eu coloco mais outro, e mais 3,5 metros, por exemplo, aqui, eu coloco mais outro. Isso aqui é para efeito de cálculo, tá? Por exemplo, no Proelétrica, ele faz, na hora que você vem com o cursor do mouse aqui, escolhe a cozinha, clica com o direito do mouse e fala lançar pontos de força geral, ele vai fazer algo parecido com o que eu desenhei aqui, tá? Aí, o projetista, o que que ele pode fazer? Ou ele coloca, lembra que é a alocação de carga mínima, tá? Aí, o que que o projetista pode fazer? Ele pode redefinir a posição desses pontos. Isso daqui é só um cálculo inicial para eu saber o mínimo de tomadas, pontos de tomada, carga alocada para esses pontos e pontos de iluminação, carga alocada para esses pontos de iluminação que eu devo ter nessa edificação aqui, né? Nessa casa, nesse apartamento aqui, né? Imagina um condomínio vertical aí, né? Com 2 torres, 4 apartamentos por andar aí, né? Só uma torre já vai dar 100 famílias aí, de 25 andares aí, né? 25 andares já dá um absurdo aí, né, de carga, né? Então, eu tenho que dimensionar isso tudo. Eu preciso desse cálculo e esse cálculo precisa ser o mesmo para todo e qualquer projeto, tá? Baseado na NBR 5410. Aí, ó, 3 primeiro, eu posso colocar os 600 volt-ampere para esse, para o outro, tanto faz aqui, viu? Então, ó, 600 volt-ampere, 600 volt-ampere para esse aqui também. 600 para esse outro aqui, ó. O que sobrou, né, o quarto ponto, 100 volt-ampere, tá? Aí essa aqui eu posso pôr uma tomada média em cima de uma bancada. Essa daqui é uma tomada baixa. Essa daqui é uma tomada alta aqui, ó. Uma para você colocar aquele sugar e por aí vai. Deixa eu salvar aqui, ó. Salvar nossa tarefa. A gente vai precisar para a próxima aula. Pessoal, infelizmente não deu para alocar para a gente finalizar a atividade 1, mas na próxima aula nós vamos finalizar a atividade 1 e já correr para 2, tá? Então é isso, pessoal. Deixa eu parar o compartilhamento aqui, salvar tudo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Ó, lembrando, pessoal, que como essa turma aqui, infelizmente, em função do dia, né, deu poucas aulas, não sendo assim o suficiente, o mínimo suficiente para eu falar não só da teoria, mas de todas as SAPs, né? Eu vou, se necessário, eu vou colocar aula extra para complementar, tá bom? Vocês não vão ficar desassistidos. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá?